Bom dia, pessoal. Retomando a disciplina de recuperação de áreas degradadas, eu vou voltar a fazer um resumo da última aula que a gente fez. Vou refazer ela para relembrar, porque essa parte é importante. Lembrando que tem aulas para trás, que são as aulas do material de tipos de degradação, por exemplo, degradação pela agricultura, mineração, pecuária e por aí vai. Eu vou colocar uma atividadezinha para vocês reverem aquele material e colocarem para mim respostas, né? Então, para revisar ele. Lembrando também que todo esse material está no blog, o blog está no que é acadêmico, o link, e que vocês têm acesso. O que nós vamos falar hoje é das etapas de planejamento e implantação de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, primeiro de tudo, nós temos que definir a escala, ou seja, eu vou trabalhar pontualmente, ou seja, eu vou trabalhar recuperando uma nascente, uma Mossoró, uma margem de rio. Eu vou trabalhar a nível de propriedade, então eu vou recuperar ambientalmente a propriedade como um todo, ou vou trabalhar numa escala maior ainda, que seria, por exemplo, uma microbacia. Então, vou recuperar a microbacia do Ribeirão X. E isso é extremamente interessante. Quando nós, depois para frente, eu vou colocar para vocês, Rio Verde tem um projeto Produtores de Água na bacia do Ribeirão Abóbora, que é a bacia de captação de água do município, de parte do município, né? E o que nós temos? Nós temos um processo de produtores de água, de pagamento de serviço ambiental, então as nascentes foram isoladas, é pago pelo uso dessa nascente, a prefeitura paga, porém o erro do município, até então é muito louvável, porém o erro do município, ele não investiu em projetos de recuperação de áreas degradadas. As nascentes que estavam degradadas continuam degradadas, porque o cerrado e o cerrado agrícola, o cerrado que está no meio da expansão agrícola, da degradação agrícola, porque você tem uma perda de vegetação, e a sequência de produção agrícola, você elimina todas as fontes de propágulo, sementes de espécies florestais e por aí vai. E são áreas muito grandes, onde não se respeitou muito a área de preservação permanente e reserva legal. Então, o que tem são áreas degradadas que jamais vão voltar a ser o que eram, porque não tem fonte de propágulo. Ela tem características de solo, ela tem características de geral de solo, clima e etc., mas não tem fonte de semente. Então ela precisa necessariamente de uma ação humana. E a prefeitura não fez nada disso até hoje. É a única crítica que eu tenho nesse projeto, e se não for plantado nada, nada vai vingar. Quanto maior a abrangência do projeto, mais chance de obter sucesso. Por quê? Porque as áreas de preservação permanente de rio, elas formam corredores ecológicos. Então, se eu preservo a minha PP de rio, o meu vizinho preserva, o animal ali vai conseguir transitar naquela PP, desde que não tenha cerca, né, nesse pedaço. E isso facilita o fluxo genético de material dentro dessa área. Além disso, é muito melhor ser pensado. Por exemplo, eu tenho que fazer uma reserva legal, 20% recompor. É interessante, às vezes, que eu ligue ela, com a propriedade do vizinho, que tem uma outra reserva. Então, a minha reserva está ligada à reserva do vizinho,
e isso gera um fragmento muito maior do que seria se fossem duas reservas individualizadas. Então, por exemplo, em relação a isso, a recuperação de avossoroca, ela é facilitada quando toda a propriedade está envolvida no projeto, definindo melhores técnicas de conservação para cada ponto. E quando você tem um projeto para uma propriedade toda, você subdivide para os pontos. Por quê? Porque a realidade da recuperação de uma vossoroca é diferente da realidade da recuperação de uma reserva legal. Pode ser até biomas diferentes, por exemplo, biomas não, né? Fitofisionomias. Se eu tenho nascente, essa nascente, a fitofisionomia vai ser mata de galeria, por exemplo. Então eu tenho árvores diferentes a serem plantadas ali do que, por exemplo, uma reserva legal que eu tenho um cerrado. Então a reserva legal está numa área mais seca da propriedade, é cerrado. As espécies são diferentes, as espécies a serem plantadas ali são diferentes. E nisso eu bato muito porque é o que mais se erra. Na verdade, você pegar um projeto de recuperação de áreas degradadas e não colocar as espécies adequadas, você errou completamente. Então, e isso, já falando aqui, o projeto de rádio, que eu sempre cobro todos os semestres alunos, vai ser praticamente a única atividade avaliativa de vocês. Então ela vai ser muito mais avaliada, com um rigor muito maior do que seria em outras ocasiões. Então vocês têm mais chances, porém as chances que eu dava normalmente, elas vão ser retiradas devido a essa maior possibilidade que vocês vão ter de prazo, tempo, etc. Então, diferentes situações exigem diferentes planos dentro do projeto. Definida a escala, eu vou definir o objetivo, ou seja, qual o objetivo? Vou recuperar a área de preservação permanente e reserva legal? Por legislação, a área de preservação permanente e reserva legal são as únicas duas categorias da propriedade que são obrigatórias de recuperação. Obrigatórias por lei, porém muitas vezes não cumprida e fazem vista grossa desde 1965, que saiu o segundo Código Florestal que falava disso. Então, são as áreas necessariamente recuperáveis, porém pouca gente faz. Revegetação de talude, recuperação de talude. Muitas partes da propriedade, estradas, etc., necessitam ser revegetadas, ser feita a revegetação de talude. Isso também é uma recuperação para que não vire uma vossoroca que degrade tudo. Revegetação e recuperação de vossorocas. Áreas degradadas, vossorocas seriam ravinamentos profundos, então foi uma erosão superficial, erosão laminar, erosão em sulco, e ravinamento, e chegou até a florar lençol freático que se transformou numa vossoroca. Então, vossorocas são grandes buracos, né? E até a redefinição do uso da área degradada. Então, eu tenho uma área degradada e eu vou fazer outra utilização dela que não a recuperação, a revegetação. Sempre visando reequilibrar o sistema da maneira mais fácil, maneira mais rápida, fácil e prática possível. Definidos os objetivos, eu vou mapear essa área. Então, preciso de um croquis, pelo menos, da área. Hoje, nós temos N ferramentas que facilitam isso, desde a simples imagem do Google Earth, fazendo o fechamento ali. Essa imagem do Google, ela pode ser salva no formato KML, se não me engano, exportada para o AutoCAD ou para os mapas de geoprocessamento,
tendo uma precisão interessante de tamanho, de forma, coordenadas geográficas e tudo mais. Além disso, tem mais satélite, drones e etc., onde eu posso criar e caracterizar essa área. Então, eu crio um mapa e é interessante um detalhamento maior da área a ser recuperada. Então, deve ser delimitadas e quantificadas características, por exemplo, ocupação do solo, o que está sendo ocupado o solo, lavoura, floresta, pecuária e etc. Tentar identificar o que não está em conformidade, e isso, pessoal, na verdade, é o que o cadastro ambiental rural fez. O cadastro ambiental rural, você lançava a sua propriedade, lançava as áreas por exemplo, rio. Eu tenho um rio aqui de 50 metros. Ele já fazia o buffer para a APP do rio de 50 metros e dentro da propriedade você marcava, ó, aqui é lavoura, aqui é mata. E aí ele via as áreas que estavam em dissonância, ou seja, áreas de pastagem que estavam dentro de áreas de preservação permanente, por exemplo. Então, o cadastro ambiental rural ele era para isso. Além do cadastro ambiental rural, depois a gente vai ver, tem o plano de recuperação ambiental. Ele era feito, a ideia dele é para propriedades com irregularidades, você sanar elas recuperando parte da área. Tem problemas por quê? Porque eu acho que isso tinha que ser para todo mundo e não é voluntário. E criar um benefício muito grande. Quem aderir ganha 100% de exoneração de dívida ambiental. Então, eu aderi e não pago mais multa ambiental anterior. E a recuperação, por exemplo, a PP de margem de rio menor que 10 metros de largura é 30 metros. Ia variar de acordo com a propriedade. Se a minha propriedade fosse pequena, eu recuperava 5 em vez de 30. E tinha minhas multas ambientais sanadas. Então, isso é um negócio da China para o agricultor. Na verdade, eu acho que as multas são multas, tinham que ser pagas, porque ele sabia que fez a infração e ponto. E a recuperação tinha que ser financiada pelo governo. Então, financiada como? Não tirada, vou tirar dinheiro da saúde, etc. Cria-se um fundo, por exemplo, na conta de luz ou de água, você cobra 1 centavo, 5 centavos por conta e cria um caixa para programas de recuperação. Então, eu tenho programa de pagamento de serviço ambiental, ou seja, eu aqui na minha casa, no conforto, longe da vegetação nativa, principalmente aqui em Goiás, né? Eu estaria financiando a recuperação, porque o agricultor também muitas vezes não tem culpa do que o pai dele fez, por exemplo. Então, eu como agricultor, meu pai foi até incentivado a desmatar na época dos governos militares, isso acontecia, que tinha uma lei que era ocupar para não perder, eu esqueci o chavão que eles tinham, que era basicamente ocupar regiões pouco ocupadas do Brasil para que outros países não viessem e tomassem. Na verdade, isso é meio ridículo, porque os países de fora vêm, tomam via agricultura, trazendo tecnologia deles, sementes, por exemplo, e a gente fica só com a mão de obra. Então a gente ganha um pouquinho da mão de obra e todo o conhecimento gerado, todo o dinheiro que é gerado pelo agronegócio, por exemplo, grande parte dele, uns 80% pelo menos, é exportado. Então, quem ganha dinheiro são multinacionais que não são brasileiras. A gente fica só com alguns empregos, né? Então,
Isso, para mim, é ceder para fora. Eu acho que o governo tinha que investir em tecnologia nossa e que esse dinheiro ficasse aqui. Aí sim seríamos um país rico de verdade, mas nenhum governo faz isso, nenhum. Então, deixa eu voltar aqui. São identificadas áreas que não estão em conformidade. É interessante, então, conhecer topografia, clima, fauna, flora. Isso pode ser descrito e deve ser descrito no projeto e colocado em mapas. Por quê? Porque isso vai influenciar qual fitofisionomia eu vou implantar. Informações obtidas em órgãos governamentais ou ONGs, e aí para elaborar ações de planejamento, né? Então, são necessários levantamentos como levantamento de vegetação, então eu preciso fazer um levantamento da vegetação no entorno, ou um levantamento bibliográfico dessa vegetação. Então, a gente aqui está no Cerrado. Então, o Cerrado, ele tem várias fitofisionomias. Várias fitofisionomias, ou seja, eu tenho desde uma formação de campo, ou seja, poucas árvores, muita gramínea. Eu tenho a formação chamada savânica, que é o cerrado típico, que tem árvores retorcidas e pastagem. Então tem um espaçamento de 3, 4 metros entre árvores, mais ou menos. E tenho as formações florestais. Então tem as formações campestres, formações florestais e formações savânicas. Então savânicas é o cerrado típico, florestais seriam áreas fechadas de mata. Cada uma dessas fitofisionomias tem uma característica, tem uma quantidade e uma variedade de espécies típica, específica daquela fitofisionomia e às vezes específica da região. Por isso é interessante fazer esse levantamento. E as espécies variam. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de uma espécie X maior do que a espécie Y naturalmente. Então eu tenho que simular isso para recuperação. Então a espécie que acontece mais, eu vou plantar ela mais. Espécie que acontece menos, eu planto menos e assim sucessivamente. Depois a gente vai ver isso melhor. Então é preciso caracterizar o estado de conservação da vegetação também no local. Então, por quê? Porque se eu tenho uma vegetação próxima aonde eu vou recuperar, se o estado de conservação dela for bom, então ela é uma mata em bom estado, eu posso utilizar regeneração natural. Eu posso deixar que aquela floresta ali ela regenere naturalmente a minha, através de propago, semente, etc. Porém, se aquela mata não está boa, eu não vou usar ela para regeneração natural, então eu vou recompor por plantio de mudas a minha área que eu preciso plantar. E além do mais, eu ainda posso fazer o enriquecimento dessa vegetação que tem mata, mas não tá em tão bom estado. Então é necessário ver número de estratos, característica de dossel, presença de epífitas que seriam trepadeiras, espécies que vão causar um dano à floresta, que seriam esses efeitos de borda, que desequilíbrio de lianas, presença de gramíneas exóticas, braquiária invadindo e etc. Então eu tenho que fazer um levantamento, por quê? Porque gramínea exótica, lianas, elas devem ser eliminadas para que não ocorra a morte das espécies, a competição por luz com as espécies nativas. E é muito comum que na região
esse desequilíbrio, o efeito borda, qualquer matinha que vocês olharem, ela vai estar tomada de cipó. Esse cipó, ele está ali porque teve uma abertura de área e aí ele se predominou. Tem que ser feita a eliminação dele, porque senão a mata vai cada vez diminuindo mais. Outro problema em relação a esses fragmentos, depois a gente vai comentar, seria o uso de dessecante para a lavoura. Então é necessário ter uma borda, um espaço entre a mata e a lavoura de aplicação de alguns insumos. E se eu aplico dessecante na soja próximo à vegetação, a deriva vai matar a minha floresta. Então essa floresta vai diminuir cada vez mais até não existir. Então, por isso muitas vezes é interessante um único fragmento e que eu respeite esse espaço do que várias matinhas dentro da propriedade que vão desaparecer com o tempo com certeza. Então isso é fato. No caso específico de Cerrado, então, a gente tem várias subformações florestais ou não florestais e a gente vai selecionar de uma forma diferente, que é basicamente, depois eu vou falar de seleção de espécies, mas o que a gente tem para floresta, temos espécies pioneiras, secundárias e clímax. Espécies pioneiras são espécies que vêm a pleno sol, então elas necessitam de luz, elas têm um crescimento rápido e ocupam rapidamente a área. Espécies clímax são aquelas espécies de crescimento mais lento e que têm uma vida mais longa. Então, espécies pioneiras com 10, 15, 20 anos, elas vão morrer. São árvores que vão morrer com 20 anos de velhice. Espécies clímax são espécies que vão viver 200, 300 mil anos. Então são espécies, as madeiras de lei, né? Espécies que elas inicialmente, no estágio inicial, elas precisam de sombreamento, então elas toleram o sombreamento da floresta fechada, e vão crescendo ali até atingirem o dossel. Então, em caso de formação florestal, nós utilizamos sistemas onde eu planto uma linha de espécies pioneiras, uma linha de secundárias e climas secundárias tem características intermediárias entre as duas. E uma linha de pioneira. Então, o que eu tenho é que as duas linhas de pioneiras vão crescer rapidamente, fazer sombreamento para a linha de secundários e clímax. Então, vai criar um ambiente mais adequado. Porém, isso para ambiente de mata. Em ambiente de cerrado, as espécies de cerrado estão acostumadas a pleno sol. Então, todas as espécies, tanto as de crescimento lento quanto as de crescimento rápido, elas gostam de sol. Formações de cerrado savânicas ou campestres. Formações de cerrado florestais vão seguir essa linha de pioneira, secundária e clímax. Então, vegetação de cerrado típico, aquele cerrado aberto, todas as espécies precisam de sol. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar a classificação florística fitossociológica da área. Eu já mostro o que é isso. Além disso, isso para espécies arbóreas. Eu ainda tenho gramíneas. E a recuperação de gramíneas em cerrado é muito difícil, porque normalmente tem invasão de gramíneas exóticas, a braquiária. Então, e ela é muito mais competitiva do que o capim nativo. Então é interessante eu introduzir o capim nativo. Esse capim nativo, o problema dele é que ele produz pouca semente, as sementes são dormentes e muitas vezes
na produção pouca de semente ainda tem muita semente xoxa, semente inviável. Então ele é bem complicado. Tem um material, vou colocar em anexo para você, vou tentar resgatar ele, que é o material da Embrapa de sementes. Basicamente, coletada semente no ano, ela tem o embrião imaturo, ela é armazenada de um ano para o outro, e só no outro ano ela é utilizada. Então ela é uma semente bem chatinha. Bom, vamos falar então agora um pouco dessa questão de, 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 de uso das espécies, como eu vou selecionar as espécies pioneiras, secundárias e clímax, e no caso cerrado, as de sol, como é que eu vou utilizar, quantas espécies eu vou utilizar. Então, basicamente, a solução é para cerrado. Então, para pioneiras, secundárias e clímax, eu uso essa sequência. Então, por exemplo, 50% de pioneira, 30 de secundária e 20 de clímax. Dentro dessas, eu ainda posso usar as mais comuns, que é essa classificação aqui, que seria a densidade. Então, na população natural, como que ela vai acontecer? Qual a densidade, por exemplo, de IP, de piqui, e por aí vai. Então, eu vou reproduzir o que naturalmente tem nessa floresta, ou nessa formação vegetacional, né? Deixa eu ver se aqui... Tá, depois nós fala disso. Tá. Então, vou usar a densidade de espécies. Vou entrar com levantamento florístico aqui agora para facilitar para vocês.